Olá, o programa Movimento Político está no ar e vamos entrevistar o escritor Maciel de Aguiar, 70 anos de história, 70 anos relatando a história cultural e literária aqui do Espírito Santo e do mundo. Não é isso mesmo, professor? Bom, não tenho essa cátedra, nem a pedagogia. Eu sou um datilógrafo. Maciel, Carlos Gomes fechado, Teatro Carlos Gomes fechado há mais de 2 anos para a reforma. Mais de 8 anos está fechado. E há 2 para uma reforma que não acaba nunca. O Carmélia, completamente sucateado, Teatro Carmélia. Mais de 10 anos fechado. Cine Carmélia, as 2 salas também fechadas. Biblioteca Pública Estadual caminha, né? Caminha é a melhor expressão porque ela não extrapola os próprios muros, né? Há um descaso com a cultura capixaba na modernidade? Bom, esse descaso não é da agora também. Não é do atual secretário de Estado de Cultura, porque esse aí é um Ctrl-C, Ctrl-V do lixo cultural que ele viu lá na Bahia. Então ele copiou esse lixo cultural, que é distribuição de dinheiro para artista, para transformar artistas em mendigos e pedintes. Então ele fica dando aí, através desses editais e desses fundos aí, de fundo a fundo e tal, isso aí tem um objetivo, que é distribuir, socializar o dinheiro para um número maior possível de pessoas e transformar essas pessoas em mendigos e pedintes do poder público. Ou seja, transformar uma grande massa que podia, não vou dizer que essa massa seria altamente capacitada para criar, inventar, produzir, mas vai impedir que alguns ali sejam criadores, inventores e produtores, porque vai reduzir essas pessoas ao conceito da mendicância da Secult, da dependência da Secult, por causa de 20, 30 mil reais por ano. Então nós estamos criando um fato extremamente perigoso. Muitos podem estar até satisfeitos por estar recebendo 20, 30 mil reais aí, mas isso é um processo de mendicância. Ninguém de sã consciência consegue conceber que você vai produzir um artista com esse programa de distribuição de recursos, nessa ordem de 20, 30 mil, 50 mil por ano para cada artista, porque ninguém produz arte por causa de recursos nessa proporção. Você tem que ter projetos, e muitas vezes um projeto, o que a Secult distribui aí, sociologicamente, é até importante para o governo, porque ela está socializando a verba pública, mas para a cultura é péssimo, porque ela está criando o hábito da mendicância, o hábito da dependência de inúmeros talentos que poderiam produzir e criar. Muitas vezes, o criador, o jovem artista, cria independente daquele dinheiro. Por quê? Carlos Imperial não dependeu de recurso do Estado, Jesse Valadão não dependeu de recurso do Estado, Maísa não dependeu, Rubem Braga não dependeu, Estênio Garcia não dependeu, Paulo Sérgio não dependeu, Altemar Dutra não dependeu, Maísa não dependeu, Roberto Carlos não dependeu, Sérgio Sampaio não dependeu, Fernando Torres não dependeu, Estênio Garcia não dependeu de recursos públicos, são todos talentos capixabas, que não precisaram da Secult dar 20, 30 mil para eles serem grandes criadores. Talvez o Espírito Santo, sem a dependência do Estado, produziu a maior per capita cultural do Brasil. Não é Salvador, não é a Bahia, nem o Nordeste, que é o maior gerador de talento cultural do país. É o Estado do Espírito Santo. E esses artistas capixabas nunca tiveram um centavo do poder público. Não sei se agora essa distribuição de recursos, que eu acho equivocada, porque é um projeto Ctrl-C, Ctrl-V do
pior lixo cultural da Bahia, que é esse programa que o secretário foi buscar em Salvador para implantar no Espírito Santo, de distribuição de dinheiro para um número maior possível de pessoas, não sei se isso vai gerar novos talentos como Nara Leão, como Maísa, como Roberto Carlos, como Estênio Garcia. Agora, não sei se vai gerar. Maciel, foi posta a crítica e a gente já está caminhando para o encerramento, né? Posta a crítica do senhor, bem contundente, inclusive. Qual a solução, qual a alternativa a esse modelo que o Estado coloca? Olha, eu continuo dizendo que o Estado não tem autenticidade para gerar cultura. O Estado não tem autenticidade para gerar cultura e nem para criar artista. O artista ele se cria por sua enorme capacidade vocacional e que ele desenvolve independente de onde ele vive, de onde ele nasce, de onde ele mora e o que ele faz. O Estado, sim, tem a responsabilidade. E o que o secretário de Estado da Cultura não tem é responsabilidade. Porque se ele tivesse responsabilidade, ele estaria criando espaços culturais. Estaria não deixando os teatros acabar, os centros culturais estão todos destruídos, o patrimônio histórico está todo destruído, o Porto de São Mateus está destruído, São Pedro de Tabapuana está destruído, Santa Teresa destruído, Itapina destruído. Não vou falar, o mato está no telhado do Carlos Gomes, o mato está chovendo tanto dentro do Teatro Carlos Gomes quanto do lado de fora. Mas você falou que 2 anos? Não, amigo. O Carlos Gomes está parado, tem 8 anos que está fechado. O Conselho Estadual de Cultura, que é onde deveria discutir as políticas públicas, ficou fechado aí nos últimos 20 anos, pelo menos 10 anos fechado. Então, o Estado tinha que criar plateia, mecanismo de plateia, estrutura para o artista se apresentar, mecanismo de transporte para o artista se locomover, palco, né? Condições, exigir que as rádios, as televisões determinassem horários para os jovens artistas. Ou seja, o Estado tinha que criar mecanismo para o desenvolvimento da arte. Não é dar dinheiro para artista. Isso é um equívoco. Porque o cara que está fazendo um projetinho, que desculpe aí se vou ferir suscetibilidades, o jovem capixaba, o jovem artista, que faz um projetinho para receber 20 mil reais na Secult, ele é um mendigo, ele é um pedinte, em potencial. Ele não vai conseguir desenvolver arte nenhuma, porque vai faltar nele capacidade crítica. Ele não vai ter como desenvolver capacidade crítica. O artista sem capacidade crítica, ele não vai produzir nada, não vai criar. O Estado é o que faz o contrário, que devia criar mecanismo de plateia, formação de plateia, do grupo poder viajar, vou garantir espaço para você em Pinheiro, Montanha, Mucurici, vou garantir os teatros funcionando. Isso sim. Vou garantir ônibus para você ir tocar não sei aonde. Vou garantir estrutura nas rádios de comunicação. O Estado gasta 50 milhões de reais para dar dinheiro para as televisões. 100 milhões de reais para fazer propaganda de governo. Por que não gasta esse dinheiro para divulgar a produção cultural? Divulgar a produção cultural do artista. A pessoa precisa ter o mínimo de estímulo e reconhecimento pelo seu trabalho. Até para ter dignidade, né? Ter dignidade. Agora, você acha aqui, de sã consciência... Qual é a câmera? Essa aqui. Essa aqui? Essa aqui, da direita. Para encerrar, professor, já olha para lá e dá sua mensagem final. Artista capixaba, você está sendo transformado em pedinte, em mendigo. Eu estou... tentando aqui não ferir suscetibilidades, porque é inadmissível para qualquer jovem que queira ser um escritor, um músico, um pintor, né?
receber 20 mil reais da Secult por ano para desenvolver um projeto. Esses 20 mil não vai ajudar nem você pagar o combustível do seu carro. Isso é uma indignidade. Você está sendo comprado na sua capacidade de avaliação, comprado na sua capacidade de raciocínio. Você tem que se rebelar contra isso. Manda o Estado usar esse dinheiro da Secult para criar os mecanismos de desenvolvimento da cultura. Ou seja, criar os espaços para fomentar a cultura, garantir que você se apresente. Você não precisa de esmola, você não precisa ser mendigo, ficar na porta da cultura fazendo projeto, lá na porta da secretaria, uma burocracia infernal para prestar conta de 20, 30 mil reais por ano. Isso é uma indignidade. Eu não acredito que isso vai ajudar a que nós possamos, no futuro, ter os artistas que o Espírito Santo produziu. Né? Porque é inadmissível que um projeto Ctrl+C, Ctrl+V, do pior lixo cultural do Brasil, que é o produzido na Bahia, e serve muito para eles, mas não é o ideal para nós, os capixabas. Nós aqui precisamos de teatros, de transportes, de estrutura, de comunicação. Os 100 milhões que o governo Casagrande gasta com publicidade devia gastar com divulgação dos artistas, divulgação dos espetáculos, dos livros, dos discos, campanha para fazer o livro na gráfica, bancar a compra desses livros pelas escolas, pelas bibliotecas, formar público leitor. Agora, esse projeto de distribuição de dinheiro é um equívoco e uma transformação de artistas em pedintes e mendigos. Agora, professor, o senhor de Conceição da Barra, com 10 anos, o senhor devia estar morando lá. Eu já morava em São Mateus. Morava em São Mateus. Em Conceição da Barra até os 8 anos. Em São Mateus ou em Conceição da Barra, tinha aquela professora que incentivava, aquela professora que, ao contrário do pai do senhor, falou, não, Macielzinho, você tem possibilidade de ir à frente como escritor? Não tinha não, tinha o contrário, né? A escola me reprovou no primeiro ano. Fui reprovado no primeiro ano. Em todas as matérias ou em português? Não, fui reprovado. Fui o único aluno da escola reprovado. É mesmo? É. E tem lá. Maciel de Aguiar é o único aluno que foi reprovado dessa escola. E é o fim. Agora tem um motivo, né? Qual foi? Eu queria ser alfabetizado em dinamarquês. E de onde que você tirou isso, criança? Eu ganhei um livro em dinamarquês de um dinamarquês que vivia lá, um empresário chamado Stefan Pandopida. Ele era filho do Henri Pandopida, Prêmio Nobel de Literatura. Aí ele me deu aquele livro e disse, esse livro foi escrito por meu pai. O meu pai é Prêmio Nobel de Literatura. Agora, a população não sabia o que era Prêmio Nobel. Ninguém sabia o que era livro, nem literatura, quanto mais Prêmio Nobel. Aí eu fiquei encantado com aquela informação, né? Achei que aquilo era uma coisa realmente importante. Mas quando eu abri o livro, as palavras imensas, né? Aí eu como é que consegue ler isso aqui? Aí ele lia para mim em dinamarquês. Eu me encantei com a pronúncia das palavras. E eu fiquei tão encantado com aquela leitura que ele fazia todas as tardes no bar do meu pai. Ele ia lá todas as tardes e levava um livro para ler o livro especificamente para mim. Né? Eu, depois que ganhei esse livro de presente, saí pela rua repetindo aquelas palavras. Aí todo mundo falava, é o menino do livro. Menino do livro. Quando me matricularam na escola, quando a professora escreveu lá no quadro A, E, I, O, U, eu falei, não, eu não quero saber disso não, eu quero isso aqui, que você me ensina a ler isso aqui. Ela olhou, não, isso aí é um outro idioma, não vou. Aí foi aquela discussão no primeiro ano primário, eu
me recusando a ser alfabetizado em português, né? E lendo entre aspas, né? Porque eu havia decorado a sonoridade das palavras e ficava repetindo aquelas palavras em dinamarquês como se estivesse lendo o livro. Ele adorava, ele escreveu uma carta ao pai contando essa história de um menino que não sabia nada, absolutamente nada do idioma, mas que lia em dinamarquês porque ouvia o sotaque das palavras. Né? Que barato. O senhor avalia que foi essa curiosidade desde pequeno que o levou a ter hoje mais de 140 livros escritos? Isso aí eu tinha 4 para 5 anos. E o livro me encantou. Foi o primeiro livro que eu vi na vida. Né? E embora fosse em outro idioma, aquele livro fez parte de minha vida, porque por todo lugar que eu andava eu levava o livro, até mesmo porque eu virei atração na cidade. Leia em dinamarquês aí, eu li em dinamarquês, eu não estava lendo nada, eu estava inventando, e era um grande inventor de palavras. Aí ele percebeu que eu seria escritor. Ele que você vai ser escritor igual o meu pai. Aí falou assim, e quem sabe você também não vai ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Eu não sabia nem o que significava isso. Né? Eu sei que, ao ser reprovado, criou um grande impacto na cidade, né? Porque era um menino que lia em dinamarquês, e para a cidade eu lia em dinamarquês. Eu era uma atração. Menino de 5 anos, lendo em dinamarquês, aí chegava nos bares, aí ficava sobre a mesa e lendo em dinamarquês, e as pessoas sem entender nada, e eu também não entendia nada do que eu estava falando, mas era uma atração aquilo, né? Então, ao ser reprovado, quando a cidade soube que a escola me reprovou, né, ficou um divisor de águas, né? Então, o juiz de direito chamou a diretora para saber, como é que é isso? O padre também quis saber, chamaram o meu pai, aí chegaram à conclusão de que eu era um problema. A diretora da escola falou assim, esse menino é problemático, porque ele não vai nunca conseguir ser alfabetizado em português, porque ele só vive com esse livro. Eu ia dormir, o livro ficava embaixo do travesseiro, ia tomar banho, ele ficava ao lado. Né? Em todo lugar era o menino do livro. Aí chegaram à conclusão de que meu pai deveria dar fim ao livro. E meu pai foi obrigado a tomar essa atitude, determinação do padre, do juiz, da diretora da escola. Nossa. Eu seria um menino problema, jogou o livro dentro d'água. Aí eu quis pular nas águas das barrancas do Cricaré para recuperar o livro, mas me seguraram e tal. E os pescadores tentaram buscar o livro. Aquilo comoveu a cidade, ficou comovida com aquela história do menino que lia um livro e o pai jogou o livro dentro d'água, né? Aí meu pai ficou também muito chateado com aquilo, né? Porque ele foi quase que instado a fazer aquilo. Aí mandou vir do Rio O Velho e o Mar, do Hemingway. E eu não sabia que ele havia sido amigo do Ernest Hemingway. Não sabia. Porque meu pai havia sido marinheiro e durante a Segunda Guerra Mundial, né, foi mergulhador, porque o comércio era todo por mar, né? Todo o comércio era por mar. E na cidadezinha, ou a pessoa era pescador, ou era marinheiro. Não tinha outra alternativa. Né? E como meu pai viveu muito nesse ambiente marítimo dos portos, dessas embarcações como marinheiro, frequentando os cabarés, aquela vida dos anos 30, dos anos 40, acabou indo para Cuba, né, visitando, trabalhando nessas embarcações, foi trabalhar num iate chamado Pilar, e o iate era do Ernest Hemingway. Que barato. E ele não sabia que o iate... Depois foi saber. E viu, meu pai testemunhou o barqueiro contar para o Hemingway a história de um pescador que pegou um peixe grande. Depois,
o Hemingway escreveu o livro O Velho e o Mar. Então, meu pai é testemunho dessa história do livro O Velho e o Mar, e o Hemingway acaba sendo o Prêmio Nobel de Literatura do ano em que eu nasci. Então, 1952. Por causa de um acidente, digamos assim, de uma proibição, o senhor acabou recebendo um livro que mudou sua vida. Mudou porque eu me encantei depois e aprendi. Mas antes disso ainda teve um fato muito interessante, que como a cidade ficou muito constrangida com aquele ato, jogar um livro dentro d'água, o menino do livro, e agora como é que vai ser? Né? Aí a Petrobras estava se instalando em Conceição da Barra, na década de 50, e um superintendente, um telegrafista, foi a Salvador e trouxe um livro, né? Navio Negreiro, de Castro Alves. Eu, quando abri o livro, vi que era diferente do dinamarquês. Eu fechei, não quero não, eu quero o meu livro em dinamarquês. Não, em dinamarquês não acho um livro para comprar, eu trouxe esse aqui. Aí ele começou a ler o poema. Aí eu comecei a ficar encantado com a musicalidade do poema de Castro Alves e me auto-alfabetizei com o Navio Negreiro de Castro Alves, né? Que é belíssimo, né? Então eu tive assim, a minha formação foi toda ela com base nesses dois episódios, o Navio Negreiro e o livro em dinamarquês, e o terceiro episódio definitivo na minha vida foi O Velho e o Mar, quando eu comecei a ler e ter gosto pela leitura através de um dos melhores textos da história da humanidade, que é o texto do Ernest Hemingway, né? Eu posso chamar Maciel de Aguiar de autodidata? Não sei se eu sou autodidata, mas eu aprendi com a vida mesmo, né? Eu aprendi. E quando foi para São Mateus, nós nos mudamos para São Mateus, eu havia já perdido o primeiro ano do primário, né? Quando me matricularam lá novamente no primeiro ano, aí eu já tinha 8 anos de idade, quando a professora foi escrever A, E, I, O, U, aí eu falei assim, isso aí eu já sei. Como é que você sabe? Você foi reprovado, você é analfabeto. Aí eu li O Navio Negreiro para ela. Nossa Senhora. Aí eu fui aí a diretora, a professora, chamaram meus pais. Só esse menino é problema. Isso é problemático, ele não pode estar nessa toa. Eu já era problema lá na cidade de Conceição da Barra. Depois virei problema lá em São Mateus, porque eu já sabia ler antes da escola me ensinar. Mais prodígio do que problema, né? Então, de certa forma, a literatura fez parte de minha vida. Eu acho que desde os 4 anos, desde que eu ganhei aquele livro em dinamarquês. Faculdade o senhor fez? Cursou? Eu sou jornalista provisionado, né? Nossa geração não tinha curso superior de jornalismo e nem existia curso superior de jornalismo quando nós já trabalhávamos na imprensa, né? A lei de 79. Né? Aí veio, quem já tem 5 anos ganha o diploma, aí foi fazer um curso lá no Instituto Superior de Jornalismo, no Rio de Janeiro, só para ter o diploma, porque a gente já tinha carteira assinada com mais de 5 anos de redação de jornal, e eu rodei por várias redações, né? Mas tudo bem, aí não fez muito a minha formação, não, né? Eu não tenho muita formação acadêmica, não. O que torna a obra do senhor ainda mais peculiar, né? Porque o senhor não teve esse preparo acadêmico, mas deslanchou numa área que para muitos é muito difícil, né? Escrever. De certa forma, eu ainda tive um aditivo nisso aí, que é a oralidade, né? Eu, aos 10 anos, comecei a ouvir as histórias dos quilombolas, quando ninguém sabia o que era quilombola, ou não se interessava, e nem mesmo o negro tinha orgulho de dizer que era quilombola, né? Nem os que foram efetivamente quilombolas, né? Porque nem todos são quilombolas, né?
Aí eu comecei a ouvir as histórias, né? Aquelas histórias, desde os 10 anos. Aí isso já também provocado pelo livro Navio Negreiro, né? Aquelas informações que eu obtive no livro, quando eu comecei a aprender a ler no livro, aquelas informações, toda aquela angústia, todo aquele sofrimento, toda aquela aventura dos negros que vinham da África para serem escravizados no Brasil, né? Aquilo me deu muita informação para eu poder conversar com os ex-escravos, ou aqueles negros que foram escravizados, né? E eu fui aprendendo na oralidade informações contidas nos livros. Então eu fiz quase que um caminho inverso, né? Eu lia, como minha avó era portuguesa, e era obrigatória a leitura de Camões, Gil Vicente, Sá de Miranda, essa de Queiroz, era obrigado, isso era um dever, ninguém ficava sem ler um livro de um grande autor português, nós nem líamos brasileiros, mas depois que Machado de Assis, que fomos lendo mais tarde, mas a base mesmo era a literatura portuguesa, né? Quando a gente lia Lusíadas, e minha avó fazia doce, e para dar um bolinho, um docinho para um neto, tinha que declamar uma quadra do Lusíadas, um canto, né? Aí eu decorei tanto os Lusíadas, que eu sabia que o Lusíadas, aos 10 anos, eu declamava o Lusíadas todinho. Caraca. Eu sabia que o Lusíadas tinha 10 cantos, 8.816 versos e 1.260 estrofes. Eu sabia de cor, canto tal, estrofe tal, verso tal, eu falava. Agora, professor, o próprio Camões dizia que mudam-se os tempos, mudam-se os costumes, né? O senhor falou que a sua oralidade, ou seja, usando um termo mais moderno, a contação de histórias que o senhor ouvia, lhe deu essa formação, lhe deu essa robustez nessa formação literária. O senhor acha que falta isso na escola moderna? Falta uma contação de história para as crianças? Falta reunir a ludicidade da própria escola nas histórias para a criança? Olha, eu acho que nós perdemos uma guerra cruel quando deixamos de ter o hábito da leitura. Esse sentimento do inglês, do alemão, até do norte-americano, do francês, numa manhã de sol, pegar um livro e ir para as praças públicas para ler, ali é a base do conhecimento, ali é a base da capacidade de entendimento, de interpretação. Aquele hábito ali é a formação da civilização. A civilização se forma naquele hábito. Nós perdemos isso. Numa manhã de sol, o que é que nós fazemos no Brasil? Praia, cerveja e churrasco. Pois é, amigo. Alguém leva Você já viu algum brasileiro, algum capixaba, numa manhã de sol, ir para alguma praia ou algum parque para ler um livro? Pois é, professor, o senhor tocou num assunto interessante. Já vi sim, mas na sua maioria e na sua essência, pessoas, desculpa a expressão, mas de uma elite, né? É isso que reforça um abismo cultural e social que a gente vive no Brasil, a falta de leitura, a falta de conhecimento e o aprofundar nessa leitura? De certa forma, o hábito da leitura que é o mais importante. Você criar o hábito da leitura, porque todos esses povos possuem o hábito da leitura e eles adquirem conhecimento através do hábito da leitura. É o hábito da leitura que faz com que eles possam ter um melhor entendimento de todo o seu processo civilizatório, não é? Se não fosse assim, Camões não tinha escrito Lusíadas, Gil Vicente não tinha escrito os Autos da Barca da Glória, do Purgatório, né? O Dante não tinha escrito a Divina Comédia. Com base na leitura é que as civilizações se estabelecem e se transmitem
para as futuras gerações. Você vê que o livro Lusíadas, ele mantém o conhecimento do idioma. Por 500 anos você tinha a leitura em Os Lusíadas, a transmissão não apenas da tomada de Melinde, das Nereidas salvando a armada, de todos os grandes, as grandes conquistas lusitanas, né? Os locativos, ou Laou, ou Demo Barqueiro, que temos Gentil Maré, ou da barca ou, isso tudo, toda a linguagem quientista, tanto em Lusíadas quanto nos autos da Barca da Glória, Barca do Inferno, Barca do Purgatório, isso nos deu aos portugueses um enorme conhecimento da sua civilização e fez com que esse hábito mantivesse essa capacidade interpretativa de entendimento de todo o processo que Portugal atravessou. Você vê que a língua é o fator mais importante de uma civilização. Nós que não achamos isso, e nós não somos bons usuários do idioma. Nós não somos bons. Eu, mesmo como escritor, mesmo sendo escritor, eu não sou um grande usuário do idioma. O idioma, desculpa interromper o senhor, mas o idioma, o léxico, né, ele é usado como forma de dominação pelas classes dominantes? Bom, no princípio, sim. Nos tempos pretéritos, sim. O idioma era quase um privilégio de você... até mesmo porque no Brasil, no século XVIII, século XVII, o português não era o idioma Sim. falado, era o Inhangatu, né? E nós não era só a elite que falava o português. Por quê? Os livros em português eram de acesso apenas de uma elite muito privilegiada, né? Para deter esse tipo de conhecimento. Mas eu acho que o grande mal contemporâneo do Brasil é a formação escolar. Na formação escolar, nós tiramos o hábito da leitura. As escolas não criam mais a obrigatoriedade das redações. A gente, se você não souber ler, você não vai conseguir escrever, nem razoavelmente. E nós não sabemos ler. Nós temos um problema muito sério. Se você der um texto para qualquer jovem ler no microfone, se tiver 10 linhas, ele vai se embaraçar com 8 linhas ali, ele não consegue. E não estou dizendo a interpretação, não, é a leitura do que está escrito. Ele não sabe ler o que está escrito. Isso é muito grave. O programa PISA, né, deixou isso bem claro, né? Um programa internacional, não estamos falando aqui de uma medição nacional, um programa internacional que condenou o nosso ensino de matemática e português, né? Tornando o nosso ensino de português um dos piores do mundo, né? Ou seja, a gente não sabe falar, a gente não sabe ler, a gente não sabe escrever. Interpretar ainda é pior, né? Pior. Porque se você não sabe ler, não sabe falar, não sabe escrever, realmente para fazer qualquer tipo de interpretação de texto é muito pior. De texto e de mundo, né? E do seu contexto, né? Onde você está inserido. Se você não souber minimamente raciocinar, né? Você não vai entender o ambiente onde você vive, nem aquilo que você pretende ser na vida. Agora, professor... Não, vamos tirar um professor. Tirar um professor. Eu estou aqui mais como aprendiz. Então, Maciel, essa política de empobrecimento do conhecimento, da literatura, é uma política consciente do governo, então, digamos assim? O não investimento nessa área, nessa prática da leitura, em novas práticas educacionais, é proposital isso? Não, eu não vou dizer, seria uma leviandade minha dizer que isso é um projeto de Estado, né? Eu não vou falar, porque isso não posso admitir que isso seja razoável, né? Mas eu acho que nós perdemos muito quando alguns brasileiros foram excluídos desse processo de
de gestão da educação, né? Como perder um Darcy Ribeiro, né? No processo da gestão da educação, né? E de outros pensadores, né? Nós criamos assim uma sociedade não apenas de iletrados, mas uma sociedade que despreza o idioma. Você imagina o que é agora com esse mecanismo da internet, que abraço não se escreve mais abraço, né? Abrevia-se, né? ABS, né? Não é isso? ABR. ABR? Não sei porquê. ABS também pode ser os dois. E outras abreviações, né, e tal. Então, aí, porque é muito grande para escrever, mas a língua, o idioma, talvez seja o fator mais importante de uma civilização. Não existe civilização sem idioma, sem a língua. Que é a questão do pertencimento, né? É a língua que junta. Né? E possivelmente o Brasil com essa dimensão extraordinária, e aí você tem que fazer um reconhecimento aos portugueses, né, por manter um território tão grande e manter um idioma unido, que você vê, é muito pouca diferença linguística que se fala, talvez a pronúncia seja, e alguns hábitos e costumes de linguagem, seja diferente do norte para sul e tal, mas o idioma tem uma unidade no país. Agora nós estamos sendo péssimos usuários do idioma. Por quê? Porque não há políticas públicas direcionadas para o hábito da leitura. Tem que haver o hábito da leitura. O maior ícone da educação brasileira foi chamado de energúmeno, né? Que é Paulo Freire. Mas aí já é questão mais política, partidária, né? Aí nós fazemos uma confusão enorme quando citamos algumas pessoas que confessam a sua ideologia e depois a sua capacidade criativa e inventiva é julgada em função da confissão do seu sentimento muito pessoal, por sua opção ideológica, né? A capacidade de criação do Oscar Niemeyer, né? Não pode ser prejudicada pelo conceito dele político, da relação política e humanitária, né? É a capacidade arquitetônica, como ele constrói um projeto arquitetônico, né? Agora, ele é discriminado, negligenciado, muitas vezes, por conta de sua opção ideológica, né? E o Paulo Freire é a mesma coisa, né? E outros pensadores também sofreram muito. Mas eu acho que nós ainda temos chances de nos tornarmos um grande país, uma grande civilização, se voltarmos à educação prioritária, não essa educação facilitada de que as pessoas precisam, não devam ser reprovadas, têm que ser aprovadas a toque de caixa para passar de ano e tal, mas nós devemos ter uma educação em que possa formar a pessoa do ponto de vista humanitário, do ponto de vista do conhecimento do seu idioma, da sua história e de sua cultura, né? A escola tem que se voltar mais para essa formação humanística da pessoa. Nós perdemos muito quando deixamos de ser uma sociedade humanística, né? Maciel, Bernadette Lira, Renato Pacheco, grandes nomes da nossa literatura capixaba. Ainda é pouco? Faltam mais nomes de peso nesse hall que eu citei agora? Olha, eu gostaria de citar aí Graciano Neves, né? Que aos 25 anos escreveu talvez o livro mais crítico que eu li em minha vida sobre uma sociedade, que é Doutrina do Engrossamento. Um livro que tem mais de 100 anos e é atualíssimo, né? E não por acaso, ou por acaso, nasceu também lá em Conceição da Barra, né? Então,
acho que nós não... O Espírito Santo padece muito por ter grandes pensadores, grandes artistas e não valorizar esses artistas. Agora, isso não é um mal contemporâneo, isso já vem de muitos anos. Luiz Del Fuego, que foi uma pessoa à frente do seu tempo, quando publicou o seu primeiro livro, teve a edição comprada e queimada na Praça 8, aqui em Vitória. A edição veio toda do Rio e fizeram uma fogueira e queimaram o livro de Luiz Del Fuego, né? Nós tivemos belos artistas, grandes escritores, né, pintores e cantores, que para se notabilizar, para ter algum tipo de oportunidade, tiveram que migrar para o Rio de Janeiro. Sim. Eu ouvi de Carlos Imperial que fazer sucesso no Espírito Santo era crime. Então, nós estamos vivendo um estado assim, de uma letargia assim, assustadora, que as questões mais impróprias prevalecem sobre a capacidade inventiva e criativa. Muito obrigado, professor Maciel de Aguiar, 70 anos de história. Sem o professor. Sem o professor. Eu sou aqui um aprendiz. Muito obrigado.